Irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu tenho uma notícia muito agradável para vocês, é que Jesus é bom. E preparou exatamente este momento, essa oportunidade, para que nós estivéssemos a estudar a lição de número 13. E, inclusive, é a 39ª edição deste programa. Que maravilha! Deus é sempre bom e prepara todas essas coisas maravilhosas para nós. O tema desta lição é a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão. Nossa verdadeira identidade somente o é através de Cristo. Ela precisa ser formada junto com o nosso caráter cristão. E isto é muito bom e é necessário. E é o Sermão do Monte que ensina isso. Jesus fez questão, na fundação do seu reino, ele deixar lá um sermão tão maravilhoso quanto o Sermão do Monte. O texto áureo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Que coisa maravilhosa! Não basta ouvir, mas sim praticar. E o conceito verdadeiro de aprendizado é quando a pessoa muda. Enquanto a pessoa não mudar o comportamento, ela ainda não aprendeu. Ela pode até falar de cor e salteado, cantando ou em tom de poesia, o que ela decorou, mas enquanto não descer para o coração e que houver transformação, mudança de vida, de comportamento, ela ainda não aprendeu. E se aprende, é exatamente exteriorizando, é praticando aquilo que aprendeu. Glória a Deus, porque o reino de Deus, ele se fundamenta assim. Há uma leitura que fora selecionada para esta última lição do trimestre, que é a de número 13, que vale a pena repeti-la. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o de número 27. Ouçam lá. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Parabéns para ele. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Meu Deus, que coisa bem estranha, mas verdadeira. Esse sermão de Jesus, olha, nota 10. Sei lá se eu posso até dar nota, mas é nota 10 mesmo, porque ele trabalha o nosso caráter, o caráter humano, e ele tenta puxar isso para que nós nos identifiquemos com ele em seu caráter. Maravilha! Nossos professores, pastor Eliseu e o evangelista Daniel, com o comentário desta belíssima lição, falando aos nossos corações. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar continuidade a este comentário tão lindo que o nosso pastor João César já vem comentando, dizendo sobre a verdadeira identidade do cristão. E o tema já vem
tocando fortemente, confrontando, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7 e versículo 21. Então este é o nosso texto de ouro, texto áureo desta lição. Nós vamos aqui meditando e percebendo que o comentarista vai trabalhando, irmão Daniel, com Sim. a questão da prática e das palavras. Só teoria não vai resolver o problema. É preciso, como disse pastor Jomi César, haver transformação aqui dentro, no coração. Então, nós vamos encontrar aqui no nosso primeiro ponto sobre a condenação desses falsos seguidores de Jesus. Jesus conclui aquele sermão do monte trazendo uma cobrança e dando algumas lições aqui para que as pessoas aproveitem e façam boas escolhas, se planejem, não seja como aquele homem que construiu uma casa sobre areia, e também viva uma vida de prática. Ouça a palavra de Deus e pratique. Então ele vai ser claro dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então nós vamos observar aqui, irmão Daniel, e eu gostaria de compartilhar aqui uma pergunta com o irmão Daniel, quando nós observamos aqui nesse bojo dessa lição que Jesus vem tratar de pessoas que operavam milagres, faziam maravilhas, profetizavam, e Jesus vem falando fortemente com elas. Hoje nós também temos, evangelista irmão Daniel, muitas pessoas que pregam bonito, conhecem a Bíblia de uma forma clara, assim, de uma forma quase que decore salteado, numa linguagem popular, mas que quando a gente vai olhar, parece que alguma coisa não está batendo, as ações parece que não estão batendo, e mais que isso, tem alguns que são até reconhecidos na sociedade como operadores de milagres. O milagre, ele pode identificar uma pessoa como filho de Deus. O milagre, ele identifica a pessoa como uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. O que você pode dizer, irmão Daniel, sobre essa questão do milagre em relação à vida espiritual? Porque é muito natural que alguém esteja pregando e a gente veja aquele movimento tão grande e acredite que ali está uma pessoa enviada por Deus, cheia da autoridade de Deus e com ousadia e direcionada como um exemplo de pessoa fiel. Como que funciona isso hoje e nos dias de Jesus? Prezado pastor Eliseu, distintos e queridos irmãos, chegamos então na lição de número 13, estamos concluindo já o nosso segundo trimestre, né, de 2022. Como aqui já foi bem abordado este assunto com o pastor Jomi César e agora pastor Eliseu, entendemos que as lições elas são um encadeamento e nós no domingo passado estudamos sobre a bondade de Deus em nos atender e nessa sequência a verdadeira identidade do cristão. E o pastor Eliseu, com bastante ênfase, indagou-me a respeito dos milagres, ou seja, resumindo, uma pessoa que pratica milagres, essa prática serve como um rótulo, como uma identidade de que aquela pessoa realmente está fazendo a vontade de Deus, né, pastor Eliseu? Será realmente isso? Vamos entender aqui por parte. Vejamos, quando nós falamos sobre a verdadeira identidade do cristão, e quando nós vamos para o termo identidade, nós vamos entender que a identidade ela está ligada exatamente a um conjunto das qualidades ou das características particulares de uma pessoa, que torna possível a sua identificação ou reconhecimento. Resumindo, a identidade é sinônima, essa palavra, de personalidade. Personalidade.
Quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar o que dizer de Elimas, o encantador. Não é isso, pastor Eliseu? Ele operava milagres? Ele operava algo? Operava. Mas ele não era um convertido. O inimigo das nossas almas, ele tem esta capacidade de operação de persuadir. Mas não vem do Todo-Poderoso. Mas é um engano. E nós sabemos muito bem, quando nós vamos às Sagradas Escrituras, e quando nós lemos ali, a partir do capítulo 3, né? Capítulo 3 do livro do Gênesis, que é considerado o capítulo, diria até o capítulo mais triste da história da humanidade, que é quando a Eva, quando Adão, quando ambos pecam, nós vamos encontrar o diabo enganando, né? Satanás é enganador. E lá em Apocalipse ele vai fazer o quê? Vai enganar. Então a função dele é enganar. Então ele usa pessoas, pseudos. Vocês estão entendendo que essa lição está bem amarrada à lição anterior sobre a bondade de Deus. Ele usa pessoas e faz com que essas pessoas pratiquem milagres que aparentemente aqueles irmãozinhos incautos, que não estão bem alicerçados, bem fundamentados na palavra de Deus, essas pessoas acabam se enveredando por estes caminhos, pensando que isso é de Deus, que isso é dos céus. Então os servos do Senhor Jesus, eles são identificados por vários termos. Por exemplo, o povo de Deus, está lá em 1 Pedro 2:10. O povo de Deus também, ele é identificado como santos, como Romanos 1:17, 1 Pedro 1:15, o escritor aos Hebreus também 12:14. O crente, ele é santo no sentido de ter sido separado do mundo e separado do pecado, para quê? Para servir a Deus e o Senhor Jesus Cristo com alegria. Então, uma pessoa, quando se passa por um milagreiro, um servo do Senhor, e que opera milagres, dizendo que está fazendo em nome de Cristo, ele é um falso mestre, ele é um falso crente. Vocês se lembram da lição de domingo anterior? Que é pelo fruto que nós conhecemos as árvores. Então, resumindo, é possível uma pessoa operar milagres em nome do Senhor, quando na verdade não é o Senhor que está dizendo? Sim, é possível. Só que logo essa máscara vai cair. E as pessoas vão perceber que este portador deste falso milagre, ele não está produzindo aquilo que o verdadeiro servo de Deus deveria produzir. Então existem falsos profetas, daí existem os falsos milagres. Isso está, infelizmente, em nossa sociedade. Em todos os setores nós encontramos isso. Então, é possível, espero que tenha respondido, que há, infelizmente, muitos falsos crentes, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres que fazem algo em nome do Senhor. E a pena, lá no Antigo Testamento, era uma pena capital. Quando alguém proferia alguma coisa e até manifestava algo em nome do Senhor e que não era realmente em nome do Senhor, teria que esperar. Se acontecesse, era porque era o nome do Senhor mesmo. Se não, a pessoa era julgada, né, pastor Eliseu? E era submetida ao apedrejamento. Que Deus nos livre e que sejamos fiéis, verdadeiros, autênticos servos do Senhor. Que maravilha, né? Então, trabalhar para o Senhor é maravilhoso. Agora, pessoas falsas acabam querendo enganar, mas a lição de número 12, que nós estudamos domingo passado, diz que pelos frutos conhecereis, né? Então, nós conseguimos detectar esses mercenários que, como respondeu o evangelista Daniel, estão registrados na Bíblia, como o próprio Jesus diz em João 10, que eles pulam o muro, eles não passam pela porta. Também diz em Ezequiel 34, diz que são os pastores mercenários, atalaias falsos, chama o profeta Isaías. Então, nós precisamos entender que é pela prática da pessoa que nós vamos descobrir quem são eles. Falar é muito fácil, agora praticar, viver aquilo que se fala, já é mais
difícil, em alguns casos não acontece. Tiago capítulo 2 e versículo de número 18 a 20, proposto pela nossa lição, diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, até o inimigo das nossas almas sabe que Deus é poderoso, que Ele opera milagres, crer, conhecer as Escrituras. O diabo sabe as Escrituras e ele até citou elas para Jesus, quando estava lá na tentação. Mas não significa que ele citou da forma correta, ele dobrou as Escrituras. Ele disse: tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele sabia que se na mente dele Jesus é Filho de Deus, então ele pode transformar as pedras em pão. E aí ele cita, quando coloca Jesus no pináculo do templo, diz: olha, lança-te daqui abaixo, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha o diabo dobrando as Escrituras. Nós temos pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo e que elas usam as Escrituras, mas não da forma correta. E às vezes até usam de forma correta, mas não têm intenções corretas, às vezes não são nem salvos. Uma pessoa nunca foi salva, e nós veremos isso no texto, quando ele está dizendo nunca vos conheci, e ele citou a palavra de Deus e às vezes de forma correta. Então Jesus, ao responder para Satanás, diz assim: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Estava escrito mesmo que o anjo vai guardar em todos os caminhos, mas guarda quando nós passamos por perigos, e não quando nós tentamos a Deus e nos lançamos do prédio abaixo, ou fazemos atitudes imprudentes e que vão causar danos para nós com as nossas próprias escolhas. Deus não tem compromisso de nos proteger nesse sentido. Então nós temos aqui ainda falando que precisamos fazer a vontade do Pai que está no céu. E aí, o que é essa vontade de Deus? A vontade de Deus, dizem Romanos, que é para que nós entreguemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Quando nós rejeitamos o mundo, rejeitamos as ofertas desse presente século, mundo aqui significa o mundo que jaz no maligno, o mundo de pecado, de iniquidade. Então, diz, rejeitando, não vos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento. Isso é entender a vontade de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo direcionar a nossa vida, e então nós rejeitamos o pecado, rejeitamos as coisas erradas, fazemos o que disse na lição passada, entramos pela porta estreita, renunciamos aquilo que aos nossos olhos é bom e primamos por aquilo que é espiritual, que agrada a Deus. Então, vamos descobrir qual é, conforme Romanos 12, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma escala nessa vontade de Deus: boa, agradável e perfeita. E quem faz a vontade de Deus de forma boa, perfeita ou agradável, ele está acertando. Pode até ser difícil para nós, mas quando nós fazemos, nós vamos receber recompensa. Nós receberemos em dobro pelo bem que estamos fazendo na obra de Deus e muito mais. Então, fazer a vontade de Deus aqui é uma palavra que significa determinação e escolha, e não uma ação qualquer que eu deixo deliberadamente acontecer pela inclinação da carne, pelos desejos humanos. Não, eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus ou
escolher não fazer a vontade de Deus. E Deus deixa muito claro a sua vontade em sua palavra. Por isso, podemos fazê-la, né, irmão Daniel? Pastor Eliseu, exatamente, seguindo essa premissa, o que o senhor está abordando aí, diga-nos, por gentileza, qual é então o verdadeiro discípulo de Cristo? Ou seja, deixa eu reformular aqui, qual é então a identidade de um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu acredito que essa resposta que o senhor vai proferir na sequência tem tudo a ver com a nossa verdade prática. A nossa verdade prática vai abordar o verbo ouvir e praticar. Então, como o senhor me inquiriu no início sobre a questão dos milagres, a pessoa que faz milagres é sinônimo de que aquela pessoa é realmente um servo de Deus. E nesse caso aqui, sobre o verdadeiro discípulo de Cristo, qual é a identificação de um verdadeiro discípulo de Cristo? Naquela época de Jesus, para hoje, houve alguma mudança de operações de milagre, ou seja, do comportamento desses discípulos, ou esses discípulos, eles precisam manter essa mesma essência? E o que diferencia aí o verdadeiro discípulo de Cristo para um discípulo que passa por ser um discípulo de Cristo e, na verdade, ele é um pseudo-discípulo, ele acaba se tornando um crente falso? Nos dias de Jesus, nós sabemos que Jesus combatia o tempo todo escribas, fariseus, e ele os chamava de hipócritas, porque tinham uma aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Dentro, no coração, disse Jesus, são como sepulcros caiados, como vasilha, um copo que exteriormente está limpo, mas por fora está cheio de rapina. O verdadeiro cristão é esse transparente, é essa pessoa que ele ouve a palavra de Deus, deixa ela descer ao seu coração, deixa que ela transforme o seu ser, porque nós precisamos ser transformados, precisamos nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Todo ser humano já nasceu uma vez na carne, agora precisa nascer do Espírito. E tendo então essa transformação, ele tem a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. Agora, ele tem aquilo que Jesus diz em 1 Coríntios, através de Paulo, no capítulo 2, versículos 17 em diante, passamos a ter a mente de Cristo. E uma vez tendo a mente de Cristo, nós agora vamos praticar então. As nossas ações vão refletir aquilo que mudou a nossa vida, e agora nós vamos utilizar as palavras tão somente para expressar, externar aquilo que já mudou em nós. Pessoas que não têm mudança, que ouviram, são como papagaios que ouvem e depois repetem, que não sabem o que estão falando. Os falsos, eles não sabem o que estão falando, ou falam para atender interesses deles, interesses próprios, cheio de orgulho, cheio de engano. Então, quando agem assim, estão totalmente fora da vontade de Deus. Nos dias de Jesus havia esse tipo de gente, hoje continua havendo esse tipo de gente. Fazer a vontade de Deus, então, é viver você e eu de forma transparente, fazendo aquilo que nós já recebemos de Deus, doando aquilo que temos. Ninguém pode oferecer aquilo que não possui. Quando oferece aquilo que não possui, tem algo errado por trás disso. É o que acontecia então, irmão Daniel, com os falsos mestres. E resumindo, pastor Eliseu, tudo que o senhor disse aí, com bastante destaque, esses textos, os quais nós citamos aqui, vai nos dizer que no reino de Deus não basta apenas expressar palavras no nome dele, no nome de Deus, mas é preciso o quê? É preciso colocar em prática o que diz. Então, geralmente, as pessoas que até operam milagres, elas estão mais preocupadas em se aparecer, como o pastor Eliseu mesmo disse, em apenas expressar palavras vazias, mas elas não praticam o que realmente as Sagradas Escrituras
elas dizem que era para praticarmos. Então, o crente, se existe o crente verdadeiro, porque tem um crente falso também, né? Se existe o falso, tem o verdadeiro. Então, interessante, pastor Eliseu, que no tópico 2 da lição de domingo passado, que falou sobre a bondade de Deus em nos atender, falou sobre 2 caminhos, né? Aí fala sobre a porta também. E aqui no tópico 2, daqui a pouquinho, vai falar sobre essa questão dos 2 alicerces. O interessante é que há 2 provas de qualidades, voltemos aí nas árvores. 2 provas de qualidades de árvores, que é pelo fruto. Imagine só, uvas, as uvas que são produzidas em lugares mais favoráveis, elas são uvas mais saborosas. Porque o local favorece estas uvas produzirem o seu suco mais saboroso. Agora, mas, interessante, mas não há sol, nem solo que vai favorecer um espinheiro produzir uvas. O solo pode ser bom, o sol pode vir na temperatura certa, a chuva, mas o espinheiro, ele sempre produzirá espinhos, jamais vai produzir uva. Então, não há esperança de reformação no mundo, a não ser por meio de um coração novo. Então, e pela doutrina, como nós só fechar aqui, os falsos profetas, como está em Mateus 7,15, são aqueles com doutrinas diferentes das doutrinas de Cristo. Não é um evangelho cristocêntrico ou teocêntrico, né, pastor Eliseu? É um evangelho antropocêntrico, preocupado mais em se aparecer. Então, temos de julgar tanto pela doutrina e até mesmo pelo fruto da vida. Então, compromisso com essa ética do reino de Deus, é por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele destacou que a aparente espiritualidade de alguém não significa essencialmente que essa pessoa tenha um compromisso com a ética do reino, como está em Mateus 7, a partir do versículo 21, 22 e 23. Então, pronunciar o nome de Deus, agir sob sua autoridade, não é garantia alguma de que haja esse vínculo aí com o Senhor da obra. Grave isso. Muitas pessoas que proferem, falam em nome de Deus, e muitas pessoas já morreram por conta disso, que falavam em nome de Deus, algo que Deus não havia dito. Então isso não é garantia de manter essa intimidade com Cristo, pois uma pessoa pode estar falando por ele e ao mesmo tempo não produzir bons frutos, fugir das doutrinas da Sagrada Escritura que qualificam essa procedência pelos quais se conhece essa boa árvore. Então aqui, pastor Eliseu, o Senhor, ele se reporta a esses falsos profetas mencionados aqui na lição que nós vimos na lição anterior, pastor Eliseu. Daniel, é dessa forma. O texto está dizendo, naquele dia, muitos virão naquele dia, muitos. E me dirão, mas no teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não curamos, em teu nome nós não expulsamos muitos demônios, ao que lhes direi abertamente, ou seja, publicamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando fala nunca vos conheci, é porque nunca conheceu mesmo. A pessoa aprendeu a palavra, viu alguém pregando, achou bonito, ele estudou, leu como qualquer pessoa estuda em uma faculdade, aprende, tem seu raciocínio, tem sua capacidade de inteligência de memorizar, e depois alguns com muita habilidade começam até a ensinar e a pregar. E quando se prega a Bíblia, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se falou a Bíblia, disse que Jesus cura, disse que Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo, Jesus tem compromisso com a sua palavra e com a sua igreja que está ali buscando. Então, em algumas festividades, em alguns momentos, nós, pastores de gente de igreja, fazemos até uma convocação aos irmãos, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo nessa festa, para Jesus curar, para Jesus trazer renovo, e de repente chega um mercenário e prega. Não deveríamos ter cuidado, como que deixamos esse mercenário pregar? Mas há situações que escapam ao controle de qualquer um, e de repente acontece, comigo já aconteceu. Então, de pessoas pregarem e dezenas de pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E alguém fala, mas como que recebeu e ele era mercenário? Porque Jesus não tem compromisso com o mercenário, ele tem compromisso com a sua palavra e com aqueles irmãos que estavam em consagração, orando, e quem batizou foi Jesus, não foi o mercenário. Quem curou foi Jesus, não foi o mercenário. Ele pregou a palavra interessante que, desta pessoa que eu estou lembrando aqui,
ele pregou a palavra exatamente como devia ser pregada, com todas as qualidades que a palavra de Deus apresenta, com muita propriedade. E Deus operou o milagre, mas ele não tinha nada de compromisso com Deus naquele momento. Então, se um dia Deus o conheceu ou se nunca conheceu, só naquele grande dia, quando Jesus vai falar abertamente. E ele vai bem claro dizendo assim, muitos, não é um homem ou dois, é muitos me dirão naquele dia. Então, deixando aqui essa parte, agora indo para os alicerces, nós temos Jesus agora explicando e falando sobre 2 alicerces, porque o foco da lição de hoje é falar sobre ouvir a palavra de Deus e praticar. E ele diz, olha, tem uma pessoa que ouve a minha palavra, mas não pratica. O outro ouve a palavra e pratica. Então eu vou assemelhá-lo a 2 homens, um que construiu a sua casa sobre areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Um é o que ouve a palavra e pratica, o outro ouve, mas, como nós dizemos, entra em um ouvido e sai no outro. O que o irmão Daniel, evangelista, tem a dizer para nós, reforçando aqui esta parábola, irmão Daniel, desses 2 homens aí, e qual o resultado dessa parábola? Lá na parábola nós conhecemos o resultado, mas quais os resultados que se tem hoje para aquelas pessoas que às vezes estão na igreja o tempo todo, ou ouvem a palavra em outros momentos, ensinada pelo pai, pela mãe, pelo professor de escola dominical, até leem na Bíblia, tem pessoas que até leem na Bíblia, mas eles estão lendo, mas a prática está fora. O que vai acontecer com a vida deles? Um texto prático, fácil de compreensão, em quem estavam alicerçados. O alicerce começa pelo ouvir. O nosso Deus, ele está mais preocupado com o nosso caminhar do que com o nosso falar. Caminhar com ele. E falar, logicamente, está preocupado, mas com o nosso falar de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas a preocupação, o que ele quer mesmo, é que nós preguemos, ensinemos o que ele pediu. Não precisa fazer malabarismos, querer trazer uma teologia nova, não precisa disso. Então aqui, quando nós falamos dessas 2 construções, uma casa que foi alicerçada na rocha e outra casa que foi alicerçada na areia. A casa que foi alicerçada na rocha é a casa que está alicerçada no genuíno evangelho de Cristo. As boas novas de salvação. A mensagem é teocêntrica, Deus no centro de tudo. A casa que foi construída na areia é a casa que está construída sob esse alicerce, ele vai ruir rapidamente porque está alicerçada sob fundamentos falsos. Sabe quando você passa próximo à construção, ela é bonita, ela é vistosa, essa construção enche os nossos olhos, pintadinha, organizada, até com colunas formosas, mas você volta ali, em poucos meses, você vê várias rachaduras nela. E depois você tem a notícia que aquela casa até caiu. Houve o quê? Houve infiltrações, precisou mexer nela, reformar, por quê? Ela é formosa, mas o mais importante é o alicerce. Sabe quando você olha para uma pessoa, um cristão, e você não dá nada por ele, porque você vê o exterior? Nesse momento você está com o mesmo pensamento de Samuel, que olhou para Abinadab, para Samar, e viu aquela formosura. Está bonito por fora, mas por dentro. Aí veio o Davi, que ninguém dava nada por ele. Um ruivo, não é verdade, pastor Eliseu? Mas, aí nós temos o exemplo das casas. O Davi, aparentemente, era uma casa que ninguém dava nada por ele, mas ele tinha um fundamento firme, parece até uma redundância, né? Mas o fundamento dele era o fundamento em Cristo. Então, às vezes, você olha para uma pessoa e não dá nada por ela, mas a fundamentação dessa pessoa, o fundamento dessa pessoa é em Cristo Jesus. Então, por quê? O inimigo, ele é capaz, pastor Eliseu, de fazer coisas extraordinárias? É. Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Com qual propósito? Com o propósito de enganar e tentar confundir as pessoas que vivem de um lado para o outro em busca de espetáculo espiritual.
Eu quero abrir aspas aqui, espetáculo espiritual, e fechar estas aspas. Que exemplo nós temos na Bíblia? Atos 16. Leia Atos, marque essa referência aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos 16, 17, 18 e 19. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Alguma coisa de errado aqui? Não. Aqui é um exemplo de uma casa bonita, formosa, que enche os olhos. Mas, grave isso, nesta vida há muitas coisas que enchem os nossos olhos, mas não enche o coração. Não enche o coração de Deus, enche o teu olho. Mas aí Paulo repreendeu e falou: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Então a casa alicerçada sobre a rocha é a pessoa que é fundamentada nas sagradas escrituras. A casa que é fundamentada na areia, e o interessante é que a casa da areia, quando ela cai, o prejuízo não fica só para os moradores dela, mas grande é a queda, acaba atingindo também as pessoas que estão em volta. Acaba atingindo as pessoas que estão à volta. Então, que Deus nos livre. Então, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus ensinava aqui enfaticamente que cumprir a vontade de seu Pai, nosso Pai Celestial, é uma condição prévia, essencial para a entrada no reino dos céus. Onde está edificada a tua casa? Está edificada sobre a rocha, e a rocha aqui, metaforicamente falando, é Cristo. E a areia aqui, metaforicamente falando, é quem? É o mundo. A tua casa está construída sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre a areia, que é o mundo? É aquilo que enche os teus olhos, mas não enche o coração. Não enche o coração de Deus. Que Deus nos livre. Irmão Daniel, quando fala a palavra de Deus dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é o que constrói a casa sobre a rocha. Exato. Aí, Jesus é esta rocha. Exato. Sim. Aí você fala: mas não é a palavra que é a rocha? Mas Jesus é a palavra. João 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, Jesus. Então, João 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade, João 17. Né? Agora, então, a palavra, que é Jesus, e a verdade, é a mesma. Então, quando eu creio na palavra, quando eu pratico a palavra, quando eu obedeço a palavra, eu estou obedecendo a Jesus, porque a palavra de Deus é a palavra de Cristo. É Ele quem se compromete com ela e diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Quanto ao inimigo, nós sabemos, irmão Daniel, como o irmão Daniel, evangelista da igreja, acabou de falar, o inimigo, ele quer imitar, a função dele é imitar, ele vive só de imitação. Então nós lembramos na época de Moisés transformou as águas em sangue, aí vem ele lá também com os feiticeiros, os magos, encantadores, e transformou também lá alguma água em sangue, para dizer: nós fazemos igual. Só parece, mas não é igual, irmão, não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Transformou as varas em serpente, só que houve uma diferença: a vara de Arão, que transformou-se em serpente por ordem de Deus, engoliu as outras cobras, engoliu as outras varas que se transformaram em serpente. Então, o inimigo, ele vem com essa falsa aparência, tentando enganar. E repetimos aqui, não é porque há milagre que significa que Deus está ali. Os magos transformaram a água em vinho, em sangue. Os magos transformaram, também fizeram aparecer rãs. Sim. Os magos fizeram também aparecer cobras. Mas eles não tinham compromisso com Deus. Agora, quando nós não estamos na presença de Deus, corremos o risco de o inimigo fazer falsos milagres, e nós que agimos corretamente, às vezes ficarmos alheios a alguns milagres que Deus quer fazer em nosso meio. Verdade. Por isso, voltamos a dizer, se fizermos, diz em João 15, versículo 7, tudo que pedirmos ao Pai, se nós suplicarmos na sua vontade e fizermos aquilo que Ele quer, nós receberemos. Glória a então, Deus. se tivermos a vontade de Deus, tanto na carta de João, quanto no Evangelho de João,
ele reforça essas palavras, nós vamos receber. Então, o último ponto, irmão Daniel, ele está falando sobre a nossa verdadeira identidade é Jesus, que Jesus, ele é o nosso modelo, nós olhamos para ele, a humildade, Jesus mesmo sendo Deus, se humilhou, cuidava das crianças, estava junto com os pecadores ali, não porque ele se misturasse com o pecado, mas porque ele amava e queria salvá-los, então ele veio para salvar. Como que eu vou salvar alguém se eu não tenho coragem de estar no meio para ajudá-los, para socorrê-los, não para pecar com eles, mas para tirá-los das trevas? Eu preciso ir até onde estão e tirá-los de lá. Então Jesus foi em tudo o nosso modelo, e ele foi então o maior pregador. Qual a diferença, irmão Daniel, entre a pregação de Jesus e a pregação dos fariseus, dos publicanos? Como Jesus chegou pregando? Qual era a pregação de Jesus, o cerne da pregação de Jesus, que deve também ser o cerne da nossa pregação hoje? Porque hoje nós também encontramos muitas pessoas que querem pregar psicologia, é um problema. A pessoa quer pregar aquilo que ele viu na revista Veja, ele quer pregar aquilo que ele viu no YouTube, nos blogs, aquilo que ele achou bonito, e tem pessoas que ele consegue pegar pensamentos gnósticos, pensamentos espíritas, pensamentos das fontes mais malignas possíveis, e às vezes o descuido dele é tão grande que ele vai e consegue até pronunciar alguma coisa assim, até no púlpito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qual era a diferença da mensagem, qual era o cerne da mensagem de Jesus naquela época, irmão Daniel, e que também deve ser hoje, para que a gente se mantenha humilde pregando aquela mensagem que é simples, que não precisa de muito estudo para pregá-la, se tiver é melhor, mas mesmo que não tenha, eu tenho condições de pregar, porque ela vem através do Espírito Santo, é lá na oração que Deus confirma o que Ele quer que eu fale. E se eu estudei e leio bons livros, leio principalmente a Bíblia mais do que qualquer outro livro, então eu vou ter de Deus, Deus vai dizer, fale isso, meu filho, eu vou falar. Mas qual é essa mensagem? Pois bem, é importante entendermos, eu me reporto aqui a fala de um pastor, que Deus, ele é o Criador, e o diabo, ele é o imitador, isso é fato. Eu resumiria aqui, pastor Eliseu, a mensagem de Jesus em uma só palavra, assim como a mensagem do João Batista, arrependimento. A mensagem de João Batista era arrependei-vos, arrependei-vos. Enquanto a mensagem de Cristo, ela é fundamentada no arrependimento. A mensagem do sábio, porque, voltando aqui na metáfora da casa, né, o sábio, ele constrói na rocha, o tolo constrói na areia. Então, enquanto Cristo prega e nos insta a pregar o arrependimento, o falso profeta e os fariseus, eles estavam mais preocupados com o entretenimento, entreter as pessoas. Ou seja, enquanto a mensagem de Cristo é para a promoção do reino de Deus, a mensagem dos fariseus é para a promoção do reino terrestre, a sua vida terrena. Então, enquanto a mensagem de Cristo é para arrependimento, convencimento, para as pessoas deixarem as práticas iníquas, transgressivas e de pecado, as mensagens dos fariseus eram mensagens de vangloriar-se. Lembra da oração lá? Daquele que foi ao templo? O publicano e o fariseu? Qual era o cerne da oração? O âmago da oração do publicano? Olha, o publicano com vergonha, ele nem se levantou. Não é isso? Ele tinha até vergonha. Então ele falava, ó Senhor, eu sou um homem pecador. Em outras palavras. Agora, qual que era a mensagem do fariseu? Eu não sou igual a esse aí, não. Eu dou dízimo de tudo, do cominho, da hortelã, eu faço visita, em outras palavras. Eu estou ali. Por quê? Ele está se autopromovendo. Então, a mensagem de Jesus, arrependimento. Quem que deve se aparecer quando eu estou pregando? Não sou eu, mas Jesus. E na mensagem do fariseu, quem que aparece? É ele, não a mensagem. Então aqui nós temos, pastor Eliseu, uma lista grande. Então o verdadeiro teste do discipulado é a obediência. Quem é obediente se preocupa. Quem é obediente
está preocupado mais em apresentar a palavra. Quem que deve aparecer é a palavra. Nem mesmo a pregação e a operação de milagre em nome de Jesus Cristo prova que uma pessoa aceita diante de Deus as condições para entrar no reino dos céus. Então, os verdadeiros seguidores de Jesus não irão apenas ouvir as suas palavras, mas os verdadeiros seguidores de Jesus, eles irão praticá-las, permitindo que essa mensagem, caro ouvinte, faça diferença em sua vida, porque Jesus está mais interessado em nosso, abram-se aspas e fechem aspas, caminhar, do que em nosso falar. Ele quer que seus seguidores pratiquem o que é certo e não que falem simplesmente as palavras certas. A nossa casa, que representa a nossa vida, ela só suportará as tempestades da vida se fizermos o que é correto, ao invés de simplesmente falarmos sobre o que é correto. Então, faça o que é correto, não apenas fale. Mensagem de Jesus: arrependimento, engrandecimento do reino dos céus. Mensagem dos fariseus: engrandecimento das suas próprias vidas, e a preocupação é engrandecer a si próprio e nunca o dono da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta palavra de Jesus, que era semelhante à de João Batista, Sim. Arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus, disse João Batista, e Jesus chega dizendo, arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Então, era essa mensagem de arrependimento. E Jesus, então a lição vai dizendo que ele falava com autoridade, irmão Daniel. Sim. Autoridade diferente dos outros. Palavras simples, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados pacificadores. E aí ele vai concluindo dizendo, um homem construiu sua casa sobre a rocha, outro sobre a areia, conversando assim de forma tranquila. Quando ele encerra o seu discurso, as pessoas falam, ninguém nunca falou como um homem desse. Como? Porque ele fala diferente dos outros, ele fala como quem tem autoridade. Engano deles, né? Jesus não falava como quem tem, Jesus falava tendo autoridade. Tendo autoridade. Mas falava de uma forma humilde, porque a autoridade é diferente de autoritarismo. Tem pessoas que querem impor, eles querem obrigar, eles querem agir com violência, obrigando as demais pessoas, ou as pessoas que o ouvem, a obedecê-lo. Jesus não. Jesus ensinava com autoridade e a sua palavra adentrava os corações, mexia na alma das pessoas e as pessoas então, elas mudavam de atitude instantaneamente. Nicodemos disse, Senhor, o que eu devo fazer? Você precisa nascer de novo. Ele falou, como nascer de novo? Ele não questionou, ele não quis criticar, mas ele já mudou de atitude, ele disse assim, como? Vou tornar ao ventre da minha mãe? Aquela mulher samaritana, a primeira ela quis confrontar, e quando Jesus começa a conversar, fala, se você conhecesse o dom de Deus, quem é que está te pedindo água para beber? Olha, água, uma coisa tão simples. Aí ela já falou, onde é que deve se adorar a Deus? Porque a alma dela estava sedenta. A palavra de Jesus é tão poderosa, tanto quando ele pregava, quanto hoje, quando nós a pregamos, do jeito que precisa ser pregada, que ela adentra a alma como uma espada afiada. Já viu aquela espada que não tem fio nenhum? Só serve para bater, machuca, as pessoas chegam em casa todo quebrado. Por quê? Porque a espada não estava afiada. Tem muita gente que vai pregar a palavra de Deus, mas não vai com a espada afiada. Então, se você vai com a espada afiada, ela é penetrante. Hebreus 4, versículo 2. Separa a alma do espírito, juntas e medulas. A pessoa não se desespera, mas as lágrimas começam a cair, porque ela penetra lá no interior da alma. Ela deixa a aparência, o externo, o material, e vai trabalhar realmente onde está a causa, a necessidade, a doença, o sofrimento, e a transformação brota de dentro para fora, e o nome do Senhor é glorificado, porque as pessoas são transformadas, elas não são convencidas ou persuadidas, como os vendedores às vezes persuadem, mas Jesus não, ele convence e transforma. Então isso que é importante. Então, quando faz isso, nós encerrando aqui, irmão Daniel, diz que Jesus é a nossa identidade. Então, eu deixo com o irmão Daniel para que diga para nós ainda alguma coisa nesse resumo e faça a oração final aqui para nós sobre Jesus
a identidade de cada crente. Amém. O nosso maior modelo é esse exímio construtor que é Jesus. O engenheiro dos engenheiros, que por meio dele nós alcançamos a salvação. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Quando falamos em identidade, quero me reportar à minha fala no início, nós estamos falando de personalidade. Nós estamos falando realmente da identificação, parece um tanto redundante. Então, ele é exemplo para tudo. Quer ter um modelo para chegar nas mansões ou nas mansões celestiais? Tenha Jesus como a verdadeira identidade. Na tua lição aí, no tópico 3, eu vou falar que, numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a ele, está em 1 João 3:2. Olha só, entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como, abram-se aspas, filhos de Deus, fecham-se as aspas, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Fiz questão de ler esse trecho, a gente não é muito de ler aqui a lição, mas para dizer que essa lição 13, ela vai resumir tudo o que nós temos aqui como tema central, os valores do reino de Deus. É complicado? Não. Há muitas pessoas que querem trazer uma doutrina nova. Parece que a fala de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrega, tudo está consumado, né? Em tuas mãos entrega o meu espírito, não precisa mais eu, pastor Eliseu, você aí, levar Jesus de novo ao vitupério, ao sofrimento, se fragilizar. Tudo que foi feito, está acabado. Então o segredo aqui é viver em Cristo, orando, jejuando, ofertando. Veja que os verbos aqui encontram-se no gerúndio, é uma continuidade. Fazendo isso, nós vamos alcançar. Então, tendo Jesus como modelo, como a nossa rocha, ele é a verdade. E o pastor Eliseu já citou lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é de fato a verdade. Então, para você ser um ganhador de almas, pregar o verdadeiro evangelho, que é este, as Sagradas Escrituras, viva, pratique o que nela está escrito. Somos falhos, é verdade, cometemos pecados, mas que os pecados que nós venhamos a cometer, que sejam involuntários. Não é verdade, pastor Eliseu? Sim. Não pecar deliberadamente, sabendo que é errado fazer tal coisa e praticar aquilo. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Então, que tenhamos Jesus como, de fato, o nosso maior pregador, a nossa maior autoridade do ensino, que é o próprio Cristo, e nossa, de fato, identidade. Então, quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade, como está em Mateus 7:21. Agora, eu quero deixar aqui, pastor Eliseu, uma pergunta retórica. Para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando, para quem está nos ouvindo, você tem se identificado, escute, você tem se identificado com os ensinamentos do Sermão do Monte? Vou repeti-la. Você tem se identificado com os ensinamentos do Sermão do Monte? Quer aprender a aproximar-se mais de Deus? Estude o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Estude. Claro, não é por isso que você vai deixar de ler a Bíblia na sua totalidade. Ali tem uma receita de como procedermos. Parece que é difícil, mas não é impossível. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos exemplos. Paulo disse, vocês precisam ser os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, para que uma pessoa chegue a este ponto, é porque tem total convicção de que está fazendo a vontade de Deus. Paulo foi o maior missionário depois de Cristo. Ok? Sim, pastor Eliseu. Pode orar. Oremos, Senhor, Pai amado, em cuja presença estamos, gratos pelo milagre da vida, pelo privilégio concedido a mim, ao pastor Jorme César, ao pastor Eliseu, nosso querido amigo
evangelista irmão Nilson Lutemberg, que nos assiste aqui com estes equipamentos, a este obreiro, este pastor, este evangelista, este diácono, este presbítero, enfim, este cooperador, até mesmo essa pessoa que ainda não se decidiu ou que professa outros tipos de fé, que o Senhor possa alcançá-lo nesta oportunidade, nesta aula, que o Senhor possa fazer morada e que tenhamos a convicção de que a nossa casa está, ou que esteja construída sobre a rocha que é o Glória a Senhor. Deus. Livre-nos das tolices, livre-nos de sermos persuadidos, engodados por pessoas que trazem até nós um evangelho falso que não tem nada a ver com a promoção, com o arrependimento e com o engrandecimento do reino dos céus. É o Em nosso nome de pedido Jesus. e obrigado por finalizarmos mais um trimestre e que o Senhor esteja conosco nos próximos trimestres, se assim o Senhor não voltar para buscar-nos. É o nosso pedido. Obrigado pela vida de cada um desses que nos acompanham aqui na EBD Semadeirão, na pessoa do nosso querido pastor presidente, pastor Nelson Lutemberg, enfim, todos que compõem a mesa diretora, em todos os aproximadamente ou mais de 60 campos neste estado de Rondônia. É o nosso pedido hoje e sempre, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe e até uma próxima, se Deus permitir.